Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni. Vamos fazer uma questão de ácidos inorgânicos da UX. Então, para variar, a UX fez a mesma coisa que ela faz em todas as questões, põe um enunciado que você não precisa ler. Até esse enunciado aqui ele não é interessante, porque ele dá um outro conceito de função, né? Que ele vai dizer que esses grupos e o nome genérico é chamado de funções, né? São organizados por propriedades semelhantes. Não, né? Não é isso. As propriedades semelhantes são aquelas que têm a mesma fórmula molecular ou mesmo grupo funcional e não por propriedades semelhantes. O maior exemplo disso são óxidos, e eu tenho óxidos que não tem nada a ver um com o outro. Tem óxido que é sólido, tem óxido que é gasoso, tem óxido que é básico, óxido que é ácido, e eles não têm nenhuma propriedade semelhante. Então é apenas a fórmula molecular. Então, na verdade, esse enunciado até foi um desfavor que a UX fez e botou uma tabela que também não precisava ser lida, porque não vai influenciar em nada na resolução da questão. Ela quer apenas a fórmula e o conceito de ácido, se é um ácido forte, fraco, nomenclatura. Então, o ácido fosfórico, né? Vamos começar com esse cara aqui. O ácido fosfórico é o H3PO4, e esse H3PO4 ele sofre ionização na água, que é a equação mais completinha. Tu podia simplificar apenas botando aqui H+, né? A gente botou água dos dois lados, e aí vai liberar o ânion fosfato. Só que para cada 1 mol, né, de ânion fosfato formado, eu tenho 3 mols de hidrônios formados. Então não pode ser 2 mols de hidrônio, porque a proporção de hidrônio com fosfato está errada. Beleza? O composto 2, então, vamos lá. Voltei para cá, o composto 2, o ácido perclórico, é um monoácido forte. Cara, vamos escrever a fórmula deles aqui, já para facilitar a nossa vida. O ácido fosfórico é H3PO4, o perclórico é HClO4, o carbônico é H2CO3, o fluorídrico, que é o único sem oxigênio, né, quando termina em hídrico, aí tu só põe um elemento ali sem oxigênio, né, HF, que nem clorídrico, né, HCl, que nem sulfídrico, H2S, né? E o ácido hipoiodoso é esse bichinho aqui. Então vamos ver. O composto 2 é um monoácido, ele só tem um hidrogênio ionizável aqui, sim. Então ele é um monoácido. Ele é forte? Olha só como é que você faz, tá? Toda vez que eu pegar oxigênio menos hidrogênio ionizável aqui, e a diferença for 2 ou 3, como é nesse caso, ele é um ácido forte. Se a diferença for 4 ou 3, ó, de 4 para 3 a diferença dá 1. Então esse aqui é um ácido moderado. Já o ácido carbônico é a exceção dessa regrinha, ele pelo cálculo dele é moderado, mas ele vai ficar como fraco mesmo. E quem que é fraco? É quando a diferença vai dar 1 menos 1, né? Oxigênio menos hidrogênio ionizável, 1 menos 1 deu 0. Então, ele é um monoácido forte? Sim, porque a diferença aqui, né, de 4 menos 1 deu 3, ele é muito forte e apresenta 2 átomos de oxigênio. Não são 2 átomos de oxigênio, são 4 átomos de oxigênio. Bom, vamos fazer o seguinte, para te ajudar, né, a fazer essa questão, como ele vai cair exatamente na fórmula e nome dos caras, eu vou te dar aqui um presente, tá? Que é a nomenclatura dos oxiácidos. Eu vou numerar aqui os 7 principais ácidos que terminam em ico, né? Porque o ácido tem oxigênio, oxiácido, ele pode ser icoso. Então eu vou usar a frasezinha não como bolo claro, só pão sírio. Eu vou escrever aqui os elementos, né? Não como bolo claro, só pão sírio, que é nitrogênio, carbono, boro, cloro, enxofre, fósforo e silício. Aí eu vou colocar os hidrogênios bem fácil, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Então hidrogênio 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. E oxigênio que é 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Então tá aqui, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Bom, no momento que eu tenho esses caras aqui já montados, eles são os the best of the eco, os principais ICO que existem, né? The best of the ICO. Então o primeiro é o ácido nítrico, o segundo é o ácido carbônico, ácido bórico, ácido clórico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, fósforo, silício, silícico. Tá, mas eu preciso dos outros. É muito fácil, cara. A gente só tira o oxigênio e transforma o ícaro em oso.
tira mais um oxigênio, transforma oso em hipooso. E se eu colocar um oxigênio no I, eu tenho perico. Então, se eu sei que esse cara aqui é o ácido clórico, porque agora eu sei, né? Ó, esse cara aqui vai ser o ácido perclórico. Então, por isso que eu sabia que o ácido perclórico era esse cara aqui. Daí 4 menos 1 dá 3, é forte. Muito forte, então tinha que saber que era HClO4. O que a questão vai fazer para ti também? Ela vai pedir o ácido carbônico, então já leva decoradinho esse cara aqui, H2CO3, e vai pedir o ácido iodoso. O iodo, ele está na mesma família do cloro. Então, o que eu fizer para o cloro vale para o iodo. Então, se eu tenho esse cara aqui como ácido iódico, né? Eu vou ter esse cara aqui, HiO2, porque eu tinha oxigênio, como ácido iodoso. E eu vou ter esse cara aqui como ácido hipoiodoso, beleza? Tá, esse é o nosso jeito de fazer, muito fácil, tranquilo. Eu acho que tem ajudado vocês. Dá para decorar os NOx também de cada grupo, de cada ácido? Dá. Decoreba por decoreba, eu prefiro. Não como bolo claro, só pão sírio. Então vamos lá. Agora que eu já sei fazer a nomenclatura dos oxiácidos, o composto 3, que é um ácido carbônico, é um hidrácido? Não, é o 4 que é um hidrácido, né? E ele é altamente estável? Não. Esse cara aqui é justamente a exceção da regrinha aqui de força, né? Que 3 menos 2 daria 1, que é moderado, que ele é fraco. Justamente por que ele é fraco? Porque ele é instável. E ele, em vez de se ionizar, ele prefere se decompor em gás carbônico e água. Claro que se ele ioniza, né, ele tem que liberar um hidroxol em solução aquosa para ser um ácido. Senão ele não seria. Então ele sofre ionização, só que a ionização muito parcial, muito pouquinho, cara, tá? E ainda como ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, ó, H2, vai ser em 2 etapas, né, e não uma única etapa. Então essa aqui é a mais errada de todas, né? Espero que não tenha marcado essa. D, o composto 4 é um oxiácido? Não, é o único que não é, né? Que é um hidrácido, que é o ácido sem oxigênio. E ele tem um médio grau de ionização, porque esse cara aqui é um ácido moderado, tá? É o único ácido moderado que não tem oxigênio, né? Que é o HF. O HCl é o único ácido forte ali. Claro que tem o HBr e o HI, que dificilmente vão cair, né? Mas é só o pessoal do grupo 17. Então, se eu souber esses 4 aqui, tá? Esses 3 aqui são ácidos fortes, esse cara aqui é moderado, e qualquer outro que aparecer vai ser que não tem oxigênio, né? Ácido fraco. Então, essa galera aqui, ácido fraco, beleza? Só importa o grupo 17 mesmo, dos que não tem oxigênio. Então, ele conduz corrente elétrica um pouquinho, porque ele é moderado, se ioniza, se ele libera íons em solução aquosa, ele vai conduzir a corrente elétrica, assim como ligação iônica, né? Libera íons em solução aquosa e conduz corrente elétrica. E o composto 5 é um oxiácido? Sim. A gente acabou de ver que o iodoso é esse cara aqui, então ele é um oxiácido. Ele é fraco, né? 1 menos 1 deu 0, então ele é fraco. Se ioniza muito pouco, perfeito, cara, é menor do que 5%, né? E cujo ânion, né? Bom, como o ânion fosfato aqui, ó, é menos 3, isso indica que ele tinha 3 hidrogênios. Então, se o cara ali tem um hidrogênio ionizável, claro que o ânion dele vai ser com carga menos 1, né? Tanto que esse cara aqui é o hipiodoso, né? Só vamos tirar o cloro daqui e botar um iodo, né? Então fica IO menos 1. Esse é o hipoiodoso, vai gerar o ânion hipoiodito. E a carga assim é menos 1. Então essa aqui é a nossa resposta, né? Letra E. Beleza? Bom, gente, espero que vocês tenham curtido aí a resolução e a dica aí sobre essa questão. É praticamente uma revisão rapidinha de ácidos, né? Se você quiser deixar algum apoio aí, dá uma curtida, um valeu demais, um comentário. Vai ser muito bem-vindo e vai ser um baita incentivo para a gente continuar resolvendo as questões da UX. Bons estudos, forte abraço, tchau!